É com grande satisfação que a Imbra vem apresentar a nova forma de realizar a inclusão de ordem de carga e juntamente incluir ou atualizar dados cadastrais de cavalos, carretas, motoristas e proprietários. Esse vídeo servirá de referência para apresentarmos essa nova forma de trabalho. Vamos focar apenas nas rotinas envolvidas no processo da nova ordem, senão o nosso treinamento vai ficar muito extenso. E não é o nosso objetivo agora. Falaremos de todas as rotinas, mas fique entendido que nem todas as rotinas serão disponibilizadas para todos os usuários. Dependerá das liberações cadastradas para cada um. Para facilitar, seria interessante definir 3 níveis de usuários. O primeiro nível eu consideraria o usuário comercial, o segundo, faturamento, o terceiro, administrador. Tem que se definir também as pessoas que vai integrar cada nível. Tendo isso em vista, eu acredito que o nosso trabalho fica mais simples de configurar a nova ordem. Vamos começar. Então, essa empresa aqui é uma empresa exemplo. A gente está acessando ela agora pela primeira vez. Vou logar no sistema, filial 1. Digitar a senha. O primeiro passo que tem que ser feito é em configurações. A gente tem que entrar em configurações especiais, configurações, CTE. Devemos configurar aqui 3 pontos bem importantes. Primeiro é tempo após gravar ordem de carga, que é aqui. Então vamos definir aqui que são 2 horas, né? Após 2 horas que será permitido fazer o CTE. Outra coisa que a gente tem que observar aqui, ordem de carga obrigatória e validar os cliques no botão pedágio. Ordem de carga obrigatória, o que significa isso? Que não será permitido fazer um conhecimento sem a ordem de carga. Muito importante isso. Validar clique no botão pedágio. Essa função ela não tem muito a ver com a ordem de carregamento, mas com muitos problemas ocorridos no sistema, no processo do dia a dia, o que acontecia? O usuário esquecia de clicar no botão pedágio para embutir o valor pedágio dentro do valor empresa. Isso causava um grande problema no setor de faturamento, na questão de contas a receber, gerava um problema imenso. Então, seria interessante marcar esse campo para que evite esses equívocos dos usuários. Então, aqui nessa parte de configurações está correto. Vamos gravar. Outra coisa bem importante para a utilização da nova ordem é fazer a configuração das empresas. Vamos configurar as empresas. Então, para fazer a configuração das empresas, a gente vai no cadastro de empresas. Vamos localizar as empresas que desejamos configurar, né? Vamos citar exemplo aqui de Eldorado. Mandar pesquisar. Já trouxe todas as empresas com o nome Eldorado. Vamos pegar essa primeira aqui só de exemplo. Então, abro a empresa, clico 2 vezes, ela já vai entrar no módulo de alteração da empresa. Então, eu vou em configurações. Nessa aba configurações, a gente tem aqui ordem de carga. Essa ordem de carga você tem que solicitar ao suporte Imbra para fornecer qual o código que você vai utilizar nesse campo. Aí o pessoal lá configura a ordem específica para essa empresa, com a placa, com os detalhes referente a essa empresa. Então essa empresa aqui já está configurada, é Eldorado. Uma outra coisa importante é o seguinte: se caso a empresa não exigir uma ordem de carga específica, você pode deixar esse campo em branco, né? Obrigatoriamente ele deve ficar em branco, porque aí ele considera a ordem de carga do sistema, a ordem padrão.
mas não é o nosso caso. Vamos considerar que essa empresa usa a ordem de carga chamada Eldorado. O formato que a empresa vai receber essa ordem de carga via e-mail, né? Se for imprimir, não precisaria estar configurando, mas seria interessante estar configurando aqui já, para que se um dia for enviar e-mail para a empresa, já está no formato correto. Aqui está configurado PDF. Então, quando for PDF, a empresa que vai remeter a carga, ela vai receber um arquivo PDF em anexo. Quando estiver especificado HTML, significa que a empresa vai receber a ordem de carga não em anexo, e sim no corpo do e-mail. Vamos deixar aqui PDF. Um outro campo que é importante salientar e observar é o tipo do peso que a empresa trabalha. Em algumas empresas utiliza-se o peso bruto, outras se utiliza o peso líquido. Então, o que isso significa usar o peso bruto? No momento da leitura da nota fiscal eletrônica através da chave, o sistema ele vai considerar o peso bruto nessa configuração. Se você definir peso líquido, ele vai pegar o peso líquido da nota fiscal eletrônica. Então você tem que ver isso junto à empresa ou ver com o pessoal do faturamento que tipo de peso que deve ser pego na nota fiscal eletrônica. Nesse caso aqui, vamos utilizar o peso bruto. Adicionar 20% do ICMS-ST ao valor do CTE. Essa configuração ela é muito específica de algumas empresas. Então, ela deve ser marcada somente quando ocorrer esse fato que estão especificado aqui. Feito essa configuração, está pronto. Eu vou gravar. Estou pronto para começar a fazer a ordem de carga para essa empresa. Na verdade é um conjunto de configurações pertinente aos acessos dos usuários. Então vamos fazer essa configuração agora. Então vem em cadastros, usuários, aí a gente seleciona o usuário que a gente quer configurar o acesso, clica em acessos, ele vai mostrar as rotinas que o usuário vai acessar e as ações que ele tem permissão para acesso. Então vamos direto ao cadastro de usuários, são o local que a gente vai fazer as primeiras configurações. Então neste local aqui, referente à configuração da nova ordem, a gente tem que observar algumas configurações aqui ligadas à nova ordem. São essas três últimas configurações aqui, ligada à nova ordem. Na verdade, essas aqui. Na última não tem ligação com a nova ordem. Liberar e negar acesso. Essa liberar e negar acesso ficaria liberado para o administrador. Se esse usuário aqui fosse um administrador, eu liberaria o acesso para ele. Ele vai ser responsável em liberar o acesso. É tipo aquele gerente de supermercado. Quando o caixa trava ou faz alguma coisa, o gerente chega lá e faz a liberação de acesso. A gente vai ter um vídeo explicando com mais detalhe a respeito dessa liberação de acesso, porque aqui no sistema Master Transfer a liberação de acesso é online. É uma coisa bem mais interessante do que o acesso presencial. O acesso a liberação presencial, eu digo, seria também utilizada. Não que ela não pode ser utilizada, mas imagina no caso das transportadoras, que tem várias filiais, esse acesso pode ser feito remotamente pelo escritório. Então, tudo certo aqui que esse liberar e negar acesso, a gente vai ter um vídeo posteriormente. Comercial. Esse usuário, se ele for do comercial, tem que ficar liberado esse acesso comercial. Quando a gente libera esse acesso comercial, não sei se você viu no começo do vídeo, 3 grandes botões no centro da tela do sistema. Então, esse usuário liberado para comercial será exibido aqueles 3 botões lá.
Se eu desmarcar essa opção, não será exibido os 3 botões. Então vamos deixar aqui liberado. Gerenciar ordem de carga. Na verdade, esse gerenciar ordens, ele é somente liberado para o administrador da empresa, basicamente. É onde o administrador vai ter toda a visualização de ordens que a carregar, carregadas, liberação de ordens por usuários. Então ele vai ter um conjunto de relatórios em uma única tela que pode gerenciar com grande facilidade as ordens de cargas da empresa. Tá, perfeito. Então a gente já tem isso aqui em mente, já tem o que deve ser feito para cada usuário na questão dos acessos no cadastro de usuários. Vamos partir para outros detalhes. Então vou escolher outra rotina onde a gente precisa estar configurando também, que na verdade é a ordem de carga. Você pensa assim, mas tem que configurar a ordem de carga? Tem. Essa ordem de carga aqui, na verdade é a ordem de carga antiga, né, que a gente vai limitar o acesso dela. Então, no caso, vamos imaginar esse usuário aqui. A gente vai definir que ele não vai mais utilizar alteração lá. Na verdade, essa alteração a gente libera apenas para o usuário administrador. Se caso houver uma necessidade de alterar uma ordem de carga, ele vai ter o poder de alterar. Voltando um pouquinho aqui atrás, o novo não vai ser liberado para ninguém, nem para o administrador, nem para o comercial, para nenhum tipo de usuário. Por quê? Porque vai ser usado na nova ordem, então não tem a necessidade de liberar o novo aqui. Então esse usuário aqui, a gente vai definir ele como setor comercial, então ele vai poder consultar, ele pode cancelar, ele pode imprimir a ordem de carga. Exportação para Excel não tem a necessidade, que é uma listagem que basicamente o administrador da empresa que vai utilizá-lo. Enviar e-mail de seleção e gravar ordens de carga com canhotos em aberto. Essa opção a gente tem que desmarcá-la, porque a partir do momento que o motorista está presente na empresa pegando uma nova carga, não justifica ele ter canhotos pendentes, né? Então a gente desmarca essa gravar a ordem de carga com canhotos em aberto. Ficando dessa forma, no momento que for gravar uma ordem de carga e aquele motorista em especial estiver canhoto em aberto, o sistema não vai liberar a gravação. Exemplificando, até libera, mas mediante senha do administrador. Então o administrador aqui, ele tem que estar com essa opção liberada, porque mesmo ele sendo administrador, ele tem que ter o poder de liberar a ordem de carga, senão o setor comercial pede uma autorização para o administrador e ele não consegue liberar. Por que ele não conseguiria liberar a gravação dessa ordem? Porque aqui não está marcado, não está checado. Mas nesse caso desse usuário, como ele é do comercial, não vou deixar liberado. Pronto. Essa é uma rotina que a gente já configurou. Outra rotina que a gente tem que observar é a rotina de cadastros de carretas, né? Porque a carreta também ela é feita no momento, a atualização do cadastro de carretas, ela é feita no momento que se faça a ordem. Então não precisa também fazer nenhum tipo de inclusão de novo, alteração por aqui. Então vou limpar aqui todas as seleções e vou deixar aqui em especial só o consulta, tá? Por motivo de consulta mesmo. Então o usuário comercial ou até mesmo administrador não terá necessidade de vir aqui para fazer uma alteração, fazer uma nova carreta, não tem a necessidade. Basta estar liberada a consulta, porque as outras opções ela será disponibilizada na nova ordem. Então vamos partir para frente para o cavalo. O cavalo vai seguir a mesma ideia.
né, das carretas. Vou limpar a seleção e deixar só o consulta. Tem mais rotinas que a gente tem que fazer isso. No caso de motoristas também, né, cadastro de motoristas e proprietários. Vamos localizar, aqui está o motorista, fazer o mesmo procedimento, deixar habilitado só o consulta, e no proprietário também vamos deixar somente consulta. Perfeito, tem mais rotinas ainda. Só um minuto que a gente precisa